Bom, aqui eu vou te dar um overview por onde que a gente vai passar, né, durante todo o nosso treinamento, desde o momento da preparação até que a gente possa encontrar clientes lá no final, não é mesmo? Bom, aqui nesse primeiro momento de preparação, nada mais é que eu quero te passar dicas de como você não se prejudicar, como você conseguir entender realmente como absorver esse tipo de conteúdo, não ficar se baseando em coisas, em muito conteúdo, ficar alimentando sua cabeça com diversos conteúdos, né? Eu quero alinhar expectativas aqui de como você também vai passar por cada parte desse projeto, te mostrar que sim, é possível. Mas se você levou anos para chegar até esse tipo de conteúdo aqui, não vai ser em 2 semanas que você vai ser esse cara aqui, tá bom? Isso tem que ficar muito alinhado para que você não desanime. Você tem que entender que isso literalmente é uma trilha. E uma trilha ele tem caminhos altos, caminhos baixos, tem pedras, tem um momento que você pega atalhos, mas não tem como chegar aqui no fundo sem passar por toda essa estrutura, tá bom? Quando eu falo de base do mercado, a partir do momento que eu tô falando do mercado digital, eu quero te falar o que você vai entender sobre o que é marketing digital, como você vai entender sobre nichos, captação de lead, o que é conversão, o infoprodutor e o infoproduto, tipos de lançamentos digitais, né? Tipos de níveis de consciência do nosso público. O copywriting, como ele é importante para o design entender a escrita persuasiva para poder aumentar a conversão do cliente. Vamos falar também sobre personas, como é importante a gente entender a persona que vai receber aquele nosso conteúdo quando ele estiver imerso dentro da internet, não é mesmo? Gatilhos mentais é um ponto que a gente tem que tocar bastante. Afinal, são os gatilhos mentais que despertam ali os prazeres, os sentimentos e a gente ataca diretamente na dor daquela pessoa, mostrando que o produto do nosso infoprodutor, ele é um produto que resolve aquela dor daquela pessoa, não é mesmo? E aqui dentro também vai ter uma super dica, que é coisa que eu nunca vi na internet, eu até não quis postar no canal do YouTube justamente por ser um conteúdo exclusivo só para quem tá aqui dentro do método Novo Designer, que é falar sobre designer coprodutor. Se você nunca ouviu falar nessa forma de pensar, quando eu te explicar essa nossa aula da base do mercado, sua cabeça vai explodir de tanta possibilidade de crescimento que você vai encontrar aqui, tá bom? Não tem como a gente não falar de design sem a gente entender sobre fundamentos. Isso é fato. Por mais que você seja um pouco avançado na área, que você tenha já uma base de conhecimento sobre a área, não tem como. Eu, até hoje, 11 anos depois, eu estudo fundamentos até hoje. Por que, Eric, que você estuda fundamentos? Porque um bom designer, ele sempre vai entender a necessidade de utilizar uma linha, vai saber a necessidade de por que formas são importantes, né? A utilização de textura. Ah, agora eu utilizo textura, não utilizo textura. Como que é o equilíbrio de uma boa criação, né? Para que ela não fique prejudicial aos olhos do espectador. Cores, qual a importância das cores? Que sensação que ela passa pra gente, né? A tipografia, a escolha da tipografia é muito certa, né? Para você poder passar também a comunicação daquele produto. Não tem como a gente falar de fundamentos sem entrar principalmente na parte de composição e layout. Qual é a necessidade de entender sobre proximidade, espaço em branco, alinhamento, né? Contraste e a repetição. Se vocês olharem, quando eu falo de repetição, e a gente vai entrar bastante sobre isso, aqui eu sigo um design, eu sigo uma linha editorial, eu sigo um racional de cores, uma forma de escrita, que vai do início ao final desse curso, e isso acontece por tudo que você olhar, não só porque aqui eu estou fazendo o curso, mas a comunicação do seu cliente tem que ser concisa, tem que ser de forma robusta, sempre que o espectador passar por uma arte sua, passar por um tipo de conteúdo do seu infoprodutor, ele entenda que toda essa parte aqui está baseada em fundamentos, e esses fundamentos, quando bem feitos, não tem quem não lembre daquela marca, daquela pessoa. E antes de falar sobre criar, né? Aqui, como eu falei, isso é um curso de criação, eu vou te ensinar sim como criar um infoproduto do zero, como pensar esse infoproduto. Mas antes de falar de criação de infoproduto e design de lançamento, a gente tem que falar muito sobre planejamento e estratégia. Afinal, se a gente não planeja o que a gente vai executar durante esse processo de lançamento, durante esse processo de demonstração de um serviço, de um produto, não tem como ter sucesso lá no final, tá bom? Então sim, a gente vai eu vou te mostrar aqui como que você conhece o produtor a fundo para fazer o trabalho que ele mais precisa. Vamos falar também sobre pesquisas de ideias, métricas de audiência,
o que que é benchmark, como você faz um benchmark na área, tendências para o novo nicho, né? O que que você consegue achar aqui como tendências para o nicho dessa pessoa? Vamos falar também de brainstorm, como fazer um bom brainstorm, como fazer uma pesquisa de referências, como definir uma persona para esse produto que a gente vai criar. Daqui para frente, eu quero que você entenda que a gente vai pular dessa etapa para essa, tudo definido a partir dessa estratégia. A criação desse infoproduto, entre aspas, falso, que a gente vai fazer aqui, e esse lançamento falso que a gente vai fazer aqui, eu quero deixar o mais real possível do mercado. Então eu poderia muito bem vir aqui e abrir a tela e falar, vamos lá, é assim que você cria o design de infoproduto, clica aqui, faz isso, faz isso. Não, eu não quero que seja mais um curso, eu quero te ensinar a pensar. Quem pensa ganha dinheiro nesse mercado. Vou chegar aqui nesse momento de planejar até o momento da gente fechar o conceito para aprovação para o cliente. Como que a gente monta os mockups aqui do estudo que a gente fez e manda para o cliente aprovar antes da gente poder criar realmente, né? E aí quando a gente chegar aqui no momento do design do nosso infoproduto, a gente já sabe o que, que o cliente quer, quem que é o nosso público alvo, quem que é a persona que a gente vai atacar, quais são as dores, as necessidades que a gente vai tocar, que tipo de cores, como que a gente vai chegar nessas pessoas que vão comprar esse produto, tá? Então chegamos aqui no momento de falar sobre a criação. Vamos fazer aqui nosso Rabisco Frame, eu vou te falar, antes de ir pro computador, como você deve pensar numa folha sulfite, aí no seu caderno, como que você faz antes de entrar para a máquina. Vou te mostrar como que é fácil pensar criação antes de você pensar em software, né? Vou te mostrar aqui como cria o infoproduto. A gente vai se basear aqui no design de um e-book para iniciar. Depois, quando você entrar mais para frente, esse módulo vai estar mais completo. Eu vou fazer tudo que existe de criação de infoproduto. Aqui dentro desse módulo, a gente também vai falar sobre os criativos para Facebook, criativos para Instagram, criativos para Google Ads, né? Thumbnail para YouTube, página de captura e página de obrigado. Tudo sobre esse infoproduto. Depois, quando a gente chegar no nosso momento aqui de criação, do design de lançamento, a gente também vai passar como que a gente rabisca ali no papel mesmo o racional do design de lançamento, né? Como a gente cria o logo dessa campanha, como que a gente cria os criativos de PPL, que é o pré-lançamento, como a gente parte para o criativo de PL, que é o pré-lançamento, e os criativos de lançamento, né? E até mesmo a gente vai entrar nos criativos de remarketing. Todos esses termos que eu tô te falando, se você não tá entendendo, até o final, até o momento que a gente chegar nesse módulo, você vai entender aqui, porque eu te explico isso tudo aqui na base do mercado, entendeu? A gente vai falar, sim, sobre criativos de remarketing, como que eu atinjo o público certo, como que eu monto pro público certo, como se eu se comunico com o cara que entrou na página e não comprou, como que a gente chega nele, o que, que a gente tem que falar para ele para que ele compre na segunda etapa, quando a gente reencontrar ele aí no meio da internet, né? E depois que a gente passar por todas essas etapas, você vai estar apto a criar o seu portfólio mestre. Eu não vou te ensinar a criar um portfóliozinho que você vai vir e colocar os prints dessas artes que a gente faz aqui. Sim, vai ter o print dessas artes, sim. Mas aqui dentro é outro tipo de estrutura. A gente vai falar de uma estrutura mestre de mercado. Eu vou te ensinar a criar o design, vou te ensinar a estruturar um portfólio racional, onde você fala das dores, das necessidades do produtor, você fala do racional que você teve para poder planejar, como que você planejou, vou falar do racional, como você se baseou para o design desse infoproduto, né, raciocinou o design de lançamento aí dessa campanha. Então isso vai chegar no final com um portfólio que você manda e a aceitação ela é 90% para a pessoa, no mínimo, pedir um orçamento para você, porque ela vai ter enxergado que você é um cara de valor. E aí, cara, quando você conseguiu a atenção e gerou um orçamento, não tem como perder cliente. Você, na verdade, vai ter que se segurar para você não se queimar no mercado e tentar pegar tudo, achando que vai dominar tudo. E não é assim que funciona, tá bom? Então, sim, nós vamos criar um portfólio e pode colocar que é um portfólio mestre. Posicionamento de mercado, a gente vai falar também sobre a criação da sua própria identidade visual, como que você pode se posicionar. Se você não quer aparecer, tudo bem, eu te mostro como você não aparece, eu te mostro como você pode ser apenas um cara que tem um bom portfólio, né? Porque não existe designer que venda bastante, que evolua sem um bom portfólio. Isso aqui não tem como você pular, tá? E para você ter um bom portfólio, você precisa ter
as suas artes, você precisa ter um racional que venda você no mercado, né? Então aqui também eu vou falar para quem quer ir muito longe, para quem quer ir literalmente muito longe. Você pode, caso você tenha vontade, pô, eu tenho vontade de criar um canal do YouTube, mas eu acho que o que eu sei ainda não serve. Tudo bem, se você não quer ensinar, você não precisa ensinar. Mas eu vou te mostrar como que um speed art de você criando uma campanha dessa pode ser um tipo de portfólio para você também na hora de falar com o cliente, tá? E automaticamente seu preço sobe no mercado. Vou falar também nessa etapa aqui como você criar o seu próprio LinkedIn, né? Para você que não sabe, o LinkedIn é uma das maiores plataformas que existe, um dos maiores sites que existem, clientes ali de tudo que é nicho que você imaginar, não só de infoproduto. E aí eu te mostro como você pode encontrar bons clientes aqui dentro do próprio LinkedIn, se posicionando dentro desse mercado. E aí a gente chega no momento de conquistar clientes, né? Então eu vou te mostrar estratégias de encontrar cliente, tanto de forma gratuita quanto de forma paga. Também vou te mostrar como você encontra, né, infoprodutores dentro da própria Hotmart ou de outras plataformas que você queira encontrar produtores. Como você encontra dentro do LinkedIn, né, que aqui eu já te mostrei do posicionamento de mercado. Então como que você encontra também essa galera aqui dentro, tá bom? E quando a gente fala também de clientes, não tem como eu não linkar a ideia de te mostrar possibilidades de encontrar clientes locais. E uma estratégia muito boa para você vender dentro da sua cidade, dentro do comércio próximo a você aí. E se você não quiser também, tudo bem, a gente trabalha 100% online, tá bom? Mas eu vou te mostrar todas as variáveis. Então é isso, eu espero que você tenha entendido que essa trilha do novo designer, ela é algo diferenciado, que aqui a gente não está falando apenas dessas duas etapas, né? Que geralmente todo curso de design só fala disso aqui, criar e criar e criar. Mas se você não se preparar, não deixar sua mente apta a encontrar clientes que vão te fazer muita pergunta nesse mercado, você só vai ser mais um designer frustrado que não consegue evoluir. Então confia no processo, segue etapa por etapa, que eu te garanto que aqui dentro, quando chegar nesse momento aqui, é só evolução e aí é um degrau por degrau de forma muito rápida, tá bom? Então vamos seguindo que é só o início.